Nesta tarde, uma parte dos debates foi motivado exatamente pela audiência de prestação de contas do segundo quadrimestre, realizada na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que contou com a presença de representantes do Governo do Estado, da Secretaria da Fazenda, da Secretaria de Planejamento e com parlamentares da base da oposição. E foi interessante essa audiência pública, e está sendo interessante este debate, para que, de maneira muito límpida, clara, possamos explicitar nossas posições de como enfrentar a crise crônica fiscal herdada do governo anterior pelo atual governo. E, num momento de crise econômica e de recessão do país e do desgoverno Temer. Minas Gerais já sabe, nós assumimos o governo do Estado com um déficit estrutural de 8 bilhões de reais ano. Isso corresponde, em média, a 10% do orçamento do Estado. Ano a ano, o Estado tem feito um esforço para quitar as despesas obrigatórias e garantir a continuidade e permanência dos serviços públicos continuados, na área da educação, da segurança pública, da manutenção das estradas, da assistência social e de outras ações regulares de Minas. Diferente de outros estados, que hoje estão devendo 3, 4 meses de salários, que estão enfrentando greves ininterruptas. Nós sabemos que não governamos numa situação ideal. Já mencionei aqui na tribuna, Minas Gerais, quando o Brasil cresce mais, Minas também cresce mais que o Brasil. Mas quando o Brasil tem índices negativos, Minas é um estado que sofre muito, porque tem, na sua base econômica, uma estrutura colonial, refém das exportações de commodities sem valor agregado, particularmente café e minério de ferro. Não é por outro motivo que o governo de Minas persegue tanto o objetivo de diversificação da sua economia de maneira territorializada. Mas esse é um processo de médio prazo, não apresenta resultados em momentos de recessão de um ano para outro do ponto de vista da receita. Você tem um crescimento vegetativo da despesa, até em função do comprometimento com a folha de pagamento, e também com reajustes salariais votados na legislatura anterior para prevalecerem nesta atual gestão, além do impacto de uma medida positiva que foi o governo assinar o acordo histórico com os professores do piso nacional do magistério, que ano a ano traz um esforço tremendo do governo, porque mesmo com a receita não crescendo na mesma medida e o país em recessão, ano a ano o governo federal aplica os índices de reajuste do piso nacional. Esse ano, por exemplo, de 7,64%. Então, enfrentar a crise exige um conjunto de ações lastreadas numa visão de papel do Estado. E hoje, na reunião, o governo de Minas foi criticado e ouvi frases do tipo: é um governo muito social, é um governo que tinha que cortar mais. Ora, será que o ônus da crise tem que recair novamente
nos ombros do trabalhador e da pessoa mais pobre, daquela família que os filhos estão na escola pública e que sabem que um professor desmotivado repercute negativamente no processo de aprendizagem e desenvolvimento da criança e do jovem? Será que vai recair nos ombros do cidadão que, face à violência generalizada no Brasil, demanda tanta segurança pública? Será que vai recair naquele usuário do Sistema Único de Saúde, do SUS, que não tem o recurso para pagar um plano de saúde, ainda que modesto? Porque quem mais precisa do Estado brasileiro são os pobres, são as pessoas que, por motivos históricos, não conseguiram condições de garantia de todos os direitos. E Estado existe para isso. Então, não adianta simplesmente criticar, como foi criticado o governo do Estado, por não cortar despesas em áreas essenciais. Como também não podemos aumentar sobre os pobres a carga tributária, que, em média, no Brasil, já é muito alta. Acho até que existe espaço para revisão e justiça tributárias, seja em âmbito federal, estadual ou local, porque no Brasil o imposto é regressivo e a lógica é inversa. No Brasil, quem pode mais paga menos e quem pode menos paga mais. Então, esse debate que foi feito hoje foi importante, porque você não sai, não equaciona uma situação fiscal desta monta num passe de mágica. É engraçado, nós estamos rodando Minas defendendo um direito do Estado. Receber os 47 bilhões que Minas tem direito. A comissão especial tem um relatório. O relatório não é votado na Câmara dos Deputados, porque muitos dos partidos de oposição aqui estão lá, não se articulam para colocar esse projeto em votação. Aí a culpa é nossa. Aí vira demagogia. Não. Vamos pedir os partidos que hoje são oposição em Minas e são base do governo golpista para que coloque os projetos em votação, como, por exemplo, o acerto de contas. Porque não há muita margem. O projeto de renegociação, que bom que a oposição votou hoje na CCJ, vai votar o orçamento, porque eu participei aqui como deputado dos 12 anos do governo tucano. Projetos de interesse do Estado sempre tiveram a boa vontade da oposição. Sempre. Inclusive, projetos que viabilizaram programas largamente utilizados em campanhas eleitorais. Mas, se eram bons programas, aprovamos aqui. Agora, o projeto de renegociação que está aqui não fala em obrigação de privatizar a CEMIG, em dobrar a contribuição previdenciária. Isso não fala. Esse tipo de negociação não cabe a Minas Gerais fazer. Porque você não pode entregar o patrimônio de Minas e cair numa chantagem do governo federal, que deve a Minas Gerais 47 bilhões de reais e que já retirou aí um patrimônio da CEMIG próximo de 11 bilhões de reais com o leilão das 4 usinas. Então, hoje foi interessante o debate. Quando o debate é político, ou seja, de um lado, aqueles que defendem o Estado mínimo, o Estado omisso, o Estado que não provê direitos sociais, com a lógica que o mercado resolve tudo, que o capitalismo é o último estágio civilizatório da humanidade, que o problema da pobreza é das pessoas. Aí eles defendem
o governo da tesoura. Corta, 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 até o Brasil, como já está, voltando para o mapa da fome, com desemprego de 12, 13 milhões, com mais 5 milhões da pobreza extrema. Nós não. Nós estamos no capitalismo, mas temos uma Constituição que aponta para o estado de bem-estar social, o chamado welfare state, que é um estado que, através de uma política tributária que deveria até ser mais justa, disponibiliza recursos sob a forma de políticas públicas universais, mas preferencialmente voltadas e dirigidas para as pessoas mais pobres, principalmente em áreas essenciais. Assistência social incluso transferência de renda, no contexto da seguridade social, da saúde, da previdência e da assistência, da educação, da segurança pública, garantindo direito humano à alimentação, escolaridade, saúde, direito à vida no sentido mais amplo. Então, eu vou terminar aqui, presidente, dizendo o seguinte: a crise de Minas fiscal, herdada, crônica, do governo anterior, não pode ter como solução o ônus, o sacrifício cair nas costas de cada mineiro e cada mineira. Vamos buscar outras alternativas, ainda que isso incomode aqueles que hoje são base de sustentação de um governo golpista, ilegítimo e que pratica a injustiça social em nosso país.